Parar de puxar saco de gringo. Na minha visão, quando fala do Urs em comparação ao Ramon devido aos brasileiros, eu acho que é muito... Fala pessoal, beleza? Na notícia de hoje, Alemão e Jorlan Vieira entram em discussão sobre o Ramondino e muito mais. Confira. Em vez de você criticar, que nem uma coisa que eu fico puto, eu já falei isso algumas vezes, eu vou falar de novo. O Ramon é o melhor atleta brasileiro da história. Ele é o único que teve 2 top 2. Como resultado. Pra mim, então, na categoria dele, sim. Sim, mas vamos dizer assim, da história. ele tá no primeiro escalão. Hoje tá, sem dúvida. Assim, existem prateleiras que eu coloco isso. Não dá pra, dentro da mesma prateleira, que nem, vamos dizer, eu acho o Diogo porque ele é imens, o Jorlan é 212, você Open, tá na primeira prateleira. Vem um cara que faz supino com a barra falar que ele é um incompetente. Tipo assim, eu me controlo. Sabe o que é aquela dos meus advogados? Não, mas você eu tenho tem que se vontade de controlar. agredir um Não, mas você desgraçado tem que se desse. controlar. E sabe o que é foda? Normalmente, um cara que critica ele, vamos dizer assim, eu sou bem sucedido na minha profissão, você na sua. Nunca é um cara assim. É um bosta. Ele não faz o trabalho dele decentemente, Sim. Ele é fracassado, ele não consegue fazer porra nenhuma e vai criticar o cara. Por mais que ele seja tudo o que o cara fala, ele é top 2 do mundo. Você não é bosta nenhuma. Porque se você for top 2 em bater figurinha, você é muito foda. Porque se você tem uma pessoa melhor no mundo que você, que tem bilhões de pessoas. Então, isso eu fico puto. Principalmente por ser brasileiro. Eu assisti, a gente já conversou isso, o Ramon não perdeu, deram por marketing. Como disse o Ruff Diesel, ele ganhou do Urs, que os brasileiros ficam chupando ele, e que ele é 1000 vezes pior que o Ramon, e os brasileiros ficam puxando o saco dele. O Ruff falou, você não conseguiu ganhar do Ramon, que se preparou em 6 semanas, menos. Só que os brasileiros vão falar, não, mas isso e aquilo. Parar de puxar saco de gringo. Quando o Eric, eu uso muito o exemplo, o Eric, além dele ser, meu irmão, ele posta muitas páginas gringas que repostam ele. Se você olhar, toda vez que um atleta brasileiro, que eu vejo stories, compartilha uma página gringa, eu vou lá e coloco um foguinho. Pra apoiar o brasileiro. Para de ficar chupando bola de gringo, velho. O que eu acho, dentro disso tudo que você está falando, tem um ponto também. Não sei se o Piduca vai concordar comigo. O brasileiro, ele é torcedor. E às vezes ele é muito emoção. Sim. E o que leva o cara para a emoção? É ele ver o entusiasmo e a perseverança daquele que está indo atrás de alguma coisa. Isso faz a história. Então, e o carisma e tudo mais. Na minha visão, quando fala do Urs em comparação ao Ramon devido aos brasileiros, eu acho que é muito mais por uma questão de entusiasmo do que de físico. Sim, só que... Que de repente o brasileiro queria ver esse entusiasmo no Ramon. E aí essa coisa vira raiva. Aí o cara troca. Aí começa a ser fã mais do cara que é o gringo do que o outro, que merecia por ser da nacionalidade. Porque tem as condições, tem a genética, tem o melhor físico, mas não tem aquilo que aquele cara que é ruim tem, que deveria ter. Mas entra num ponto... Porque você imagina se junta as duas coisas. Sim, mas... Aí é foda, aí assim, aí ele ganha o povo. Exato, mas entra num ponto seguinte. Quantas eu tô vezes... tentando fazer uma análise com a cabeça do povo. Perfeito, mas o que eu penso? Assim, vamos mudar a história. Poucos têm a sua mentalidade. Mas teve vezes na vida que você pensou em desistir. Teve. Só que você teve uma cabeça muito forte. Sim. Se nesse momento, teve algum momento que você quase desistiu, se você tivesse um cara que te abraçasse e falava, eu tô junto com você, teria sido muito melhor. Porra, abraça o cara, você acha que é fácil? Você acha que ele, eu não faço o 1000% porque eu não quero, às vezes ele não tá conseguindo. Em vez de você criticar, apoia, caralho. Às vezes você tá, sabe aquela pessoa que tá na academia com a barra tremendo, você encosta um dedinho, que você nem conhece, a pessoa te agradece, por que o cara não pode fazer isso em vez de ir lá empurrar o cara para baixo? Pra mim, assim, na minha visão, é difícil de eu entender o teu tipo de raciocínio, porque eu sou o cara que eu sempre quis muito. Sim. Eu não preciso que queiram por mim. Eu sempre quis sozinho. Que é até hoje. Entendeu? Então, tipo, eu treinei com o Rafa ontem. Eu vi esse cara. Meu irmão, eu sei. O Rafa, pra mim, é o atleta mais forte. Fala forte. Claro que tem o Zancanelli. Mas, meu irmão, quantos quilos tinha no leg, ele pedou? 600. Foram 25 repetições. Foram. Com 600 quilos. Sim. Eu tô sem tomar porra nenhuma. Há 4 meses. Sou um cara de 41 anos que eu tô sem competir há 2 anos. Caralho. Mano, impressionante. Mas eu falei, eu vim treinar com o cara. Impressionante. O cara é o campeão, pesado. O mínimo que eu tenho que fazer é dar o meu máximo. Sim. E não só por ele, por mim. Por você. Agora, você imagina o cara que tem o título
que tem a audiência, que tem a genética, que tem a torcida. Na minha visão, ele tem que fazer. Mas sabe o que acontece, Jorlan? Isso, eu tinha muito sua cabeça, só que eu comecei a ver a coisa pelo outro lado. Eu sou um cara que eu falo, eu sei o que tem que fazer. Eu não consigo. Então, mas aí tem que buscar o ponto do porquê que mas, não consegue. Mas o que eu quero dizer pra você? Só que assim, entra no ponto que assim, eu não quero ser bodybuilder, eu gosto de treinar. Então, mas aí é que tá. Será que isso vezes, acontece também? Sim, mas às vezes... Eu já me perguntei isso algumas vezes. Mas sabe o que às vezes eu penso? Sacou? Que não é um erro. Cada um tem o seu. Às vezes ele Ninguém é obrigado a amar o esporte, querer muito, entrar debaixo do peso e fazer que nem eu. Tem uma frase que o Felipe me falou. Ninguém é obrigado a ser assim. Eu mudei muito a minha cabeça. Só que eu acho que é coerente de acordo com aquilo que você tá fazendo. Eu mudei muito a minha cabeça quando o Felipe me falou uma frase que é o seguinte: você nunca sabe o demônio que tá na cabeça da pessoa. Posso dar uma opinião? A gente está relevando um exemplo. A gente sabe que a pessoa, para se tornar um atleta, ela tem que ser blindada, mente, ignorador. A gente sabe. Sim. Se dedicar, não é só hormônio, mas é dedicação, estilo de vida, 24 horas por dia. Mas uma coisa, às vezes vocês estão ignorando, o fator humano. Por exemplo, o Ramon, vamos dizer assim. O cara é patrocinado, tudo bem. Mas, cara, todo mundo hateou, criticou o cara. Mas, um exemplo, no período ele se ausentou um pouco, às vezes ele o demônio se dedicou para a mulher. A gente não sabe o monstro que está na cabeça dele. O que está acontecendo dentro da casa da pessoa. Exato. A mulher, o filho, que o cara, às vezes, ele tem que dar uma aliviada, cara. E tem outras prioridades. A gente está falando de fator humano. Então, é isso que eu quero dizer. Aí que eu te falo, quer ver? Eu vou mostrar uma coisa que, às vezes, as pessoas... Cara, a minha vida, tudo que aconteceu, tudo que foi, veja bem. Para mim expor o uso de esteroides anabolizantes de fisiculturismo, eu tive os meus motivos. Sim. A situação, cara, eu tinha perdido tudo. A única coisa que eu tinha foi me tirada, que era a seletiva do Arnold, que eu estava empolgado. E pelo fato de eu falar sobre isso, eu fui expulso, ridicularizado, tratado como lixo até mesmo pelos meus amigos, onde muitos falavam que eu desqualificava o esforço do atleta e dava o mérito ao hormônio. Veja bem, aquilo é um conjunto, aquilo tudo faz parte. Excesso das dosagens não fui eu. E teve uma época no meu físico que eu tive, onde eu sempre falo, há momentos da gente aliviar, ou a gente deixa o ego e o egoísmo de lado. A gente sabe o preço de tudo isso. Fator humano. Beleza. O que eu tinha, a minha paixão